Eu tive uma infância imprevisível e bizarra. Fui criado por uma mãe solteira, Nelly King. E eu cheguei a acreditar, eu não tenho certeza, de que ela deixou tanto eu quanto meu irmão sob os cuidados da nossa tia, porque no começo da nossa vida ela não tinha condições emocionais nem financeiras de cuidar da gente. Foi assim durante um tempo, depois nós voltamos a viver com ela, com a nossa mãe, mas ainda assim ela continuava com dificuldades para se estabelecer, então passei boa parte da minha infância com eles sendo despejados de um apartamento para outro. Nosso pai tinha sumido no mundo, acumulado dívidas, nós nunca vimos ele mais. Eu tive muitos problemas de saúde na infância também, que me impossibilitaram de frequentar uma escola. Passei 2 anos inteiros dentro de casa. Mas nesse tempo que eu fiquei em casa, eu gostava muito de ler histórias em quadrinhos. Eu devorava toneladas delas. Casey Combat, David Dawson, Jack London. Eu gostava de pegar essas histórias e reescrever elas da minha maneira. E eu lembro que uma vez eu peguei uma história dessas, reescrevi ela e entreguei para minha mãe para que ela lesse e avaliasse. E ela ficou decepcionada. Ela me entregou de volta o texto e ela disse: essas histórias do Casey Combat, elas são muito ruins, ele está sempre quebrando os dentes de alguém. Você é capaz de fazer muito melhor. Escreva suas próprias histórias, Steve. Escreva sua própria história. Foi maravilhoso. Para mim ali, era como se eu estivesse num prédio enorme, cheio de portas, e eu tivesse a chave para cada uma delas. Pudesse entrar por cada uma. E eu ainda acho, que talvez eu nunca consiga atravessar todas as portas. É fantástico. Eu tinha entrado de cabeça na escrita. O meu primeiro conto foi uma aventura de 4 páginas com animais. E a minha mãe achou incrível. Ela falou, isso aqui tinha que estar num livro. Depois eu comecei a escrever histórias de ficção, terror, para revistas com o mesmo tema da época. Ganhava 10, 15 dólares. Não era muito, mas era o suficiente para eu poder ir no cinema, assistir mais filmes de terror, ter mais material para escrever mais histórias. Era apaixonado pelo gênero. Quando eu entrei na universidade, eu comecei a trabalhar para o jornal da universidade, então eu trabalhava, me divertia escrevendo, eu estava sempre escrevendo. E eu tenho uma lembrança muito boa da universidade. Foi no mês de junho, eu tinha 22 anos. E eu fui pro gramado, almoçar no gramado que fica atrás da livraria da universidade. Sentada bem no meio de 2 grandes amigos meus, tinha uma garota linda. A risada dela era rouca. E ela tinha os cabelos tingidos de vermelho. E as pernas mais belas que eu já vi na minha vida. Tava usando uma mini saia amarela. E ela tava lendo uma cópia de Almas no Exílio, do Eldridge Clover. Eu me apaixonei. 1 ano e meio depois nós nos casamos. O nome dela é Tabitha Spruce.
Nós estamos juntos até hoje. Funcionou. E vai continuar funcionando enquanto a gente continuar conversando, discutindo, se amando, dançando ao som de Ramones. Mas a Tab e eu passamos por maus bocados. Com 3 anos de casados, nós já tínhamos 2 filhos. A Naomi e o Joey. Eles não foram planejados, mas também não vieram por acidente. A gente sabia que eles vieram quando eles tiveram que vir, e nós estávamos extremamente felizes por tê-los. Vieram na hora exata. Mas como é de se imaginar, 2 jovens universitários passariam por muitas dificuldades para cuidar de 2 crianças. Nós vivíamos num apartamento minúsculo. A Tab trabalhava numa lanchonete. Eu dava aulas de inglês de manhã e de tarde e trabalhava numa lavanderia de noite. Mas o que a gente ganhava mal dava para pagar o aluguel e fazer as compras da casa. E a minha única esperança de ter alguma mudança era com as histórias que eu escrevia. Eu já era formado, mas ainda assim não ganhava nada com as aulas. Praticamente nada. Só que o que eu ganhava com as histórias também não ajudava nas contas. Mal dava para fazer as compras. Eu fui tentando, até que uma ideia foi a que alavancou a primeira mudança na nossa vida, que foi Carrie a Estranha. Eu escrevi Carrie, apresentei para um amigo que era editor. E eu lembro de ter conversado com a Tab, que eu imaginava que aquela história poderia render pra gente, eu tinha muita esperança nela. Eu imaginava que aquela história poderia render pra gente de 10 a 40 mil dólares. 10 mil dólares era mais do que eu ganhava em um ano. A Tab também ficou surpresa, porque era uma quantia muito alta pra gente. E aí, certo dia, eu tava sozinho no apartamento. A Tab tinha saído com as crianças, foi na casa da mãe dela. Quando o Bill, que era esse meu amigo, que era um amigo editor, ele ligou pra mim e falou: Steve, você tá sentado? Eu perguntei: não, eu preciso me sentar? Ele falou: é melhor. Os direitos de Carrie a Estranha foram vendidos por 400 mil dólares. Eu não tinha entendido na hora, eu pedi pra ele repetir. Eu disse: desculpa, os direitos de Carrie a Estranha foram vendidos por 40 mil dólares. É isso. Não, Steve, os direitos de Carrie a Estranha foram vendidos por 400 mil dólares. Metade do dinheiro é seu. Eu pedi para ele repetir ainda, falando número por número. Ele me disse: Steve, 4 seguido de 5 zeros, vírgula 2 zeros, 400 mil dólares. Eu fiquei alguns minutos em silêncio no apartamento. Depois eu saí de lá e fui comprar um secador para a Tab, que ela não tinha um. E quando eu voltei já era bem tarde. A Tab estava limpando a casa e dançando enquanto o rádio estava ligado. Quando eu entreguei o secador para ela, ela achou estranho, perguntou o que significava aquilo. Aí eu botei minhas mãos nos ombros dela e expliquei sobre a venda da história. E a Tab não entendeu. Ela me perguntou de novo o que estava acontecendo, ela não acreditou. Eu contei de novo para ela, falei o valor de novo que a gente tinha ganhado. A Tab ficou alguns minutos em silêncio e ela olhou pelo meu ombro
os 4 cômodos daquele apartamento nojento que a gente vivia. E aí ela começou a chorar. Essa conquista, assim como grande parte das nossas conquistas, não aconteceriam se não fosse por conta da Tab. É a ela que eu devo todo o meu sucesso que eu tenho hoje. Porque escrever é um trabalho solitário. E você precisa de alguém que acredite naquilo que você está fazendo. Nem precisa de frase motivacional, só acreditar naquilo que você está fazendo. E a Tab nunca deixou de acreditar em mim. Mesmo nas nossas situações mais difíceis, que eu virava a madrugada escrevendo, enquanto ela estava trabalhando, cuidando da casa das crianças, em nenhum momento ela duvidou daquilo que eu estava fazendo. A Tab é a grande personagem dessa história. Não foi só ela que me deu a possibilidade para alcançar o que eu tenho hoje, a carreira, os livros, mas foi ela também que me chutou do buraco, que eu quase me afundei pelo resto da minha vida. No período que eu estava escrevendo esse livro aqui, foi um período que eu comecei a me afundar de cabeça nas drogas. Sempre existiu esse mito besta de que se você se envolve com artes, se drogar, se embebedar, pode te levar para um mundo imaginário mais criativo. Isso é balela pura. Quase estraguei a minha vida inteira por conta das drogas. Foi só depois que eu parei que eu comecei a escrever com verdadeiro ânimo, com verdadeiro impulso. Mas eu não teria parado se não fosse pela Tab. Eu me lembro exatamente da noite que ela pegou a lata de lixo do meu escritório e revirou em cima da minha mesa. Era horrível. Ampola cheia de sangue, catarro, pinos de cocaína, latas e latas de cerveja. Enxaguante bucal, que eu tomava aquelas coisas, eu bebia, engolia para tentar disfarçar o gosto de tudo que eu enfiava por goela abaixo o dia inteiro. E foi esse primeiro choque dela que me levou à mudança. Eu queria ver meus filhos crescerem, ver meus netos nascerem. E o caminho que eu estava seguindo só levava para a morte. Eu que escrevi histórias de terror a vida inteira estava assustado. Tinha encontrado um fantasma na minha vida. Para falar a verdade, aquela situação me lembrava de uma personagem que eu tinha escrito, que era a Annie, a enfermeira psicopata de Misery. A Annie era a droga. A Annie era a cocaína. E eu estava cansado de ser o escritor escravo dela. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu fiquei sóbrio foi me livrar de uma mesa enorme que ficava no meio da minha sala. E foi a mesa que eu passei praticamente 6 anos da minha vida, bêbado, com o coração a 130 batimentos por minuto, cheirando e bebendo a noite inteira.
escrevendo as minhas histórias no processo. Eu peguei aquela mesa e eu joguei ela fora. E eu comprei uma mesa artesanal lindíssima e coloquei no canto da sala. Um novo lugar. Começa assim, com coisas pequenas. Lembra disso toda vez que você for escrever. Pega sua mesa e coloca ela no canto da sala. E se lembra por que de você estar ali. A vida não é suporte para a arte. É exatamente o contrário.